se interessa. Aguarda que eu acho que o pessoal gostaria de ouvir. Não, o pessoal... Sim. Não, mas cada vez mais a gente está vivendo num capitalismo que está incorporando isso. Esse é o problema da complexidade, assim. E a presença das tecnologias da informação vem contribuir com isso. E aí a coisa fica difícil porque não é só trabalho alienado, a dimensão da obra, né, de você se reconhecer na obra, já começa a estar presente em várias iniciativas. Por exemplo, vou dar um exemplo singelo. O Departamento de Ornitologia de uma universidade, acho que é americana ou inglesa, não me lembro agora exatamente, tem que rever a anotação. O Departamento de Ornitologia, ele reconheceu, americana, reconheceu um dado do real, que a observação amadora de pássaros é uma coisa que muitos americanos fazem, amador no sentido que não está ligado a nenhuma instituição, mas não por isso não é extremamente bem feito. Então, os caras subiram uma plataforma na internet, na web, né, onde eles convidam todos esses observadores a subir seus dados. Você gravou pássaro, você fotografou, porque é isso. Os amadores eles têm instrumentos, compram câmera, compram gravadores. Então suba aqui as suas informações, que nós vamos fazer um processo de curadoria delas. Né? Nós vamos avaliar, vamos dizer como é que você pode fazer essa observação melhor, vamos, né? E isso ao mesmo tempo vai aumentar o nosso banco de informação. Né? O mesmo acontece com o desenvolvimento de software distribuído ou desenvolvimento de código aberto, né? Porque você pode ter desenvolvimento distribuído fechado, mas o desenvolvimento de software aberto, cada vez mais o capital ele vai se valendo desse interesse das pessoas em participar, e não é só do interesse das pessoas de participar, é de uma situação complexa contemporânea em que aquilo que existia anteriormente, o tempo preso e o tempo livre, cada vez existe menos. Né? Porque antigamente, numa sociedade industrial, numa sociedade fabril, era muito claro o que é o tempo preso e o tempo livre. Né? Isso está cada vez mais... Eu devia estar gravando, eu devia estar no escritório hoje, entendeu? Mas não tem ninguém, me perturbando porque eu estou respondendo os e-mails daqui, entendeu? Também, sabe? Então, eu não estou querendo invalidar, entendeu? Eu não estou querendo invalidar, assim, só que a gente... trabalho, na verdade. Assim... Precisamos revisar quais são as formas de trabalho e por que tem valor social ou não. Formas de trabalho fazem parte da vida das pessoas, só que tem um pequeno problema de tempo, mais uma vez, que é assim. Alguma hora devemos tomar um cafezinho. Sim? Não, deixe ela, não vou deixar você. Não. Claro, não, porque... Sim. Vamos fazer assim. Paramos agora e começamos pela sua pergunta e depois pela colocação do Renato. Tá bom? Sim? Quanto tempo, Neder? 10, 15, 50 minutos? É impossível, Neder. Onde tem café? Tá? Daqui a 10, 15, a gente se encontra aqui. Obrigado. Bom, professor, eu gostaria só de fazer inicialmente uma pequena reflexão e depois gostaria que o senhor comentasse a respeito das duas últimas questões que foram levantadas, inclusive pelo colega, sobre o trabalho, né, sobre a valorização do trabalho. E aí eu lembrei de uma reflexão muito interessante do filósofo, né, chamado André Gorz,
ou Michel Busquet, né, como queira, aonde na obra dele do Imaterial, né, inclusive foi a última obra que ele escreveu, onde ele fala que o próprio capitalismo também está se apropriando desse valor imaterial do trabalho, que é o mais importante até do que o material, né? Porque outrora o capitalismo ele se apropriava dos meios de produção e hoje ele está se apropriando das ideias, né, da inovação. Então, como é que a gente pode, por exemplo, fugir dessa armadilha, né, também é outra resposta que vale 1 milhão, né? Mas que a tecnologia ela está presa também um pouco nessa armadilha, né, de achar que nós ainda estamos na época de produzir materiais, né? Mas na verdade acho que o que hoje tem mais valor é a ideia, né? Justamente esse imaterial. E será que nós do lado bom, né, da tecnologia, que estamos querendo fazer tecnologia boa, se nós estamos atentos a esse valor imaterial, que isso é mais importante, e aí quando a gente fala do valor imaterial, fala da valorização dos saberes tradicionais, que isso é muito mais importante do que se eu uso um martelo de titânio ou se eu vou usar um martelo de pedra, mas se os dois vão fazer a mesma coisa. Obrigado. É boa pergunta para recomeçar. A coisa é assim, na verdade, se a gente olha para a história do capitalismo, o que consigo achar, que já comentei uma coisa, mas acrescentar isso acho que é significativo, é que o capitalismo ia se esgotar. Lembra? Uma das ideias do século XIX que em algum momento a taxa de lucro diminuía cronicamente até se esgotar. E nesse momento ia acontecer alguma mudança na natureza última do capitalismo, coisa que não aconteceu. Dois motivos vinculados com o que a gente está falando tem a ver com esse não esgotamento do capitalismo. O primeiro é a mudança tecnológica. E nesse sentido apareceram novas formas de produção capitalistas. Mas dentro dessas novas formas de produção capitalistas apareceu outro fenômeno. Outro fenômeno é conseguir convertir em mercancia coisas que não eram mercancia. Dentro disso, a própria capacidade de criação, não só de tecnologias, mas também de bens culturais, apareceu agora como uma outra forma de capital. E quem produz isso é como uma outra forma de trabalhador. A gente até poderia pensar, ainda faltam muitas conversões nesse sentido, simplesmente porque tem muitas formas que trabalho que ainda são de graça, ainda são porque a gente gosta de fazê-las. Pensemos simplesmente em como os esportes viraram mercancia, ou como certas formas de arte popular viraram mercancia, ou como a própria inteligência e comunicação das pessoas virou mercancia. Até tem filmes muito interessantes a respeito disso, como esse filme sobre a história de Facebook, como no início tinham uma tecnologia, como tinham um algoritmo, que foi convertido num sistema de comunicação. E só depois apareceu a ideia de como capitalizar isso, em termos de plano de negócios e de mercado de acumulação. E é lógico dentro da dinâmica do capitalismo. Agora, a gente, se não está nesse jogo, está em outro. Qual é esse outro jogo? Isso significa várias coisas. A primeira é, olha, precisamos ter outras ideias econômicas. Não basta com pensar, temos tecnologia que muda o sistema só porque produzir água é mais barato. Se alguém acha que só por produzir tecnologia social o sistema vai mudar, está errado. Porque parte dessa capacidade do sistema vai se convertir isso em mercancia de alguma forma. Se parte do motor desse capitalismo tem a ver com propriedade intelectual, uma das coisas que a gente deve pensar é de que forma socializamos conhecimento e tecnologia. Mínimo. Só por causa de, se a gente não faz isso, de alguma forma, essas novas tecnologias vão ser apropriadas de um jeito excludente. Então, se a gente quer gerar dinâmica de inclusão, cuidado com a forma em que fazemos isso. De fato, até a forma em que algumas instituições organizam o capitalismo tem a ver com isto, começando por esse papo furado chamado responsabilidade social empresarial. O que é, em termos de acumulação, responsabilidade social empresarial? Financia o quê? Tira lucros de que forma?
como se insere dentro da dinâmica geral de concentração e distribuição. Quantos estudos temos disso no Brasil por enquanto? Bem poucos, não é? Mas quantos investimentos em termos de responsabilidade social empresarial já foram feitos e até promovidos pelo próprio Estado e pelas próprias ONGs, que muitas delas dizem ser de coração vermelho, não é? Então, como que funciona? A gente sabe bem pouco a respeito de como mudar as coisas. E o pior é que vamos por trás dessas mudanças, não estamos na frente. Nesse sentido, umas coisas interessantes de olhar sociotécnico e, em particular, desde ali, olhar para as teologias para a inclusão social, é que dá para pensar em outras formas de organização, com base material nova. Não tentar utilizar a velha base material para gerar uma nova sociedade. Por quê? Mais uma vez, porque se a gente responde a condições que estão, de algum modo, sobredeterminadas pela tecnologia, se a gente utiliza a velha tecnologia, não muda a sociedade. Acaba sendo a mesma forma de trabalho, a mesma forma de controle, a mesma forma autoritária. Acaba agindo da mesma forma. Exemplo burdo nesse sentido. Quando Lenin enfrentou o problema de como fazer a produção ampliada e distribuída de bens para a nova União Soviética, implementou uma política chamada NEP. O que era a NEP? Recuperar a velha dirigência social, que na teoria sabia como tocar essas coisas de organizar sociedades, com a ideia de que com um Estado novo dava para coordenar e manejar essas formas de produção. Dentro disso, a fórmula energia elétrica mais soviets ia trazer a nova forma socialista de produzir bens e serviços. O Gramsci foi ainda mais além dessa afirmação e diretamente colocou Fordismo mais soviets igual socialismo. Olha, se você tem uma produção fordista, tem uma produção organizada de forma vertical, com o lucro como o fator central da organização do que funciona e o que não funciona, o que é problema e dá para atacar e o que não é problema e pode deixar rolar. O papel de cada um e qual é o produtor de conhecimento e quem diz que conhecimento vale e qual conhecimento não vale. Se você tem Fordismo, não tem socialismo. O que tem é stalinismo. Oh, milagre, é o que aconteceu. Incrível, né? Então, cuidado com as tecnologias. Essa abordagem no que coloca, que salienta isso, cuidado com as tecnologias. Exercem agência. Estão ali. Se você não mexe com a base material, você acaba no mesmo lugar. Ainda que a tua ideologia tente salientar outra coisa. Tente esclarecer, não, eu quero uma sociedade igualitária, de bens comuns, acessíveis para todo mundo. Mas vai produzir como? Vai distribuir como? Quem vai dirigir a coisa? Também colocar a Gors no meio disso. Por quê? Porque uma coisa que salienta a Gors, que estamos falando há pouco no cafezinho, é, olha, você, coloca a Gors, pode trabalhar na sua casa agora. Na teoria, tem maior grau de liberdade, porque agora você trabalha no seu domicílio. Trabalho domiciliário era uma das formas do trabalho feudal. E as regulações desse trabalho são bem diferentes do trabalho gerado e organizado por sindicatos de trabalhadores. Tem menos proteção trabalhando na sua casa. Tem menos controle sobre o seu próprio produto de trabalho. Tem menos controle sobre seu vínculo de trabalho e ainda tem menos segurança social por causa de trabalhar na sua casa. Então, qual é o progresso desse trabalho domiciliário? Em troca, você, é verdade, você tem a ilusão de maior liberdade, só porque até pode trabalhar na sua cama. Mas, por outro lado, em troca, você também tem trabalho full life. A qualquer hora você pode ser controlado, em qualquer lugar, em qualquer função. E ainda você começou a trabalhar como trabalhava antes, por produtividade pura. Coisa que não acontecia na fábrica. Quanto avançou? Quanto progredimos? E quanto retrocedimos? Dá para um estudo sociotécnico mesmo. Olha, consiste no quê? E vamos para onde? Quais as vantagens? Até tem outra coisa que salienta a Gors e diz,
olha, agora, para ser trabalhador, você deve seduzir ao empregador. Antes não, você era um braço, uma perna, umas costas. Você fazia o trabalho físico. E esse não requeria de seduzir até o empregador. Agora você precisa ter certos skills, certas qualidades, certo aspecto, certa cabeça comunicacional, certo estilo, para ser empregado ou não por um empregador. Qual é a tua diferença entre você e uma prostituta? Essa pergunta de Gortz é fantástica. E a última e final de Gortz também é interessante. Antes você tinha um coletivo, agora você está por si. Você está sozinho na sua casa. Quanto progredimos? É melhor. Em que sentido é melhor? E depois disso vem o quê? Que é outra pergunta interessante. Depois disso, existe o quê? De que forma vamos trabalhar? De que forma vamos nos comunicar? De que forma vamos nos organizar? E aí também, tecnologias para a inclusão social tem a ver com isso. Inclusão no quê? Na minha própria cama, na minha própria laptop. Essa é a inclusão que eu quero. Estou conectado com muitas redes. Para fazer o quê? Ou como é que ficam os novos sujeitos nisso? Que também conversávamos daqui a pouco. Essas são coisas muito interessantes. Mas a gente deveria inserir isso dentro das nossas agendas de tecnologias para a inclusão social. Não ficam fora. Não é um problema de tecnologia para pobres, mais uma vez nesse nível. É um problema das tecnologias que usamos todos para produzir bens e serviços para todo mundo. Vamos fazer como para que isso seja equitativo, seja distribuído e seja democrático. Renato queria fazer um comentário. Eu escrevi um trabalho sobre tecnologia social e economia solidária e tecnologia social, construindo a ponte. E nesse trabalho, em um dado momento, eu falo que a gente precisa de uma lógica solidária. Quer dizer, a gente tem a lógica do capital, que a gente conhece, que eu acho que está bem expresso aí, mas é muito mais complexa do que isso. E a gente tem a lógica do desespero. A lógica do desespero qual é? É a lógica que o movimento de economia solidária utiliza, viu, compadre? Por quê? Porque o desesperado vai buscar no lixo a única coisa que não é propriedade privada na cidade, por isso que ele consegue ter acesso a ela, porque o resto tudo tem dono. A única coisa que não tem dono ainda é o lixo. Ele vai lá procurar comida para comer. Quando não tem comida, ele pega vidro, latinha, papel, no desespero, na base do desespero. O que estamos fazendo nós na economia solidária, viu, Álvaro? Nós estamos atuando segundo essa mesma lógica. Por quê? Porque o que fazem as incubadoras tecnológicas e cooperativas universitárias, que nós temos 100 no Brasil inteiro, é tentar viabilizar as cooperativas de catadores. Ao invés de conceber uma lógica solidária, tentar conceber uma lógica solidária que permita guiar a sua ação, assim como o capitalismo, nos últimos 500 anos, foi construindo a sua lógica capitalista. Tá? Quer dizer, quando eu coloquei aquela figurinha ontem, dizendo que nós estamos em fase de Lego, tá? É para chamar atenção para a importância dessa reflexão e desses parâmetros, dessas dicas, né, que o Hernan está colocando aqui. A gente lamenta muito, mas por enquanto é isso que dá para fazer. Né? E nesse sentido vocês são aí um ator fundamental para ir recheando isso com enfim, o que der para sair a partir dessa reflexão. Não enfim, é uma pergunta e uma contribuição. Existe uma diferença que a gente faz no movimento de software livre, de acesso aberto, que é entre o open source e o free software, que eu acho que é bem isso que a gente está falando aqui hoje. O open source, a maior sponsor, a maior patrocinadora, obrigada,
do open source e a IBM. Enfim, não vou comentar. E aí existe uma guerra no seio do movimento com relação a isso. Porque hoje os representantes do movimento, boa parte deles acredita que software livre e open source são a mesma coisa. E muitas vezes o Richard Stallman, que é o nosso grande nome, ele fica muito chateado quando ele me chama de guru, é melhor não fazer isso. O Richard Stallman, ele fica sozinho muitas vezes, falando não é isso, não era isso que eu tinha em mente. Open source não é software livre. E nem nunca vai ser. Então, que é o que o Álvaro estava falando, que o open source, para mim, é o máximo exemplo da apropriação do capitalismo selvagem ao sistema de colaboração. Às vezes eu fico vendo o Facebook, e o Facebook é para as mídias, para as novas mídias, para mim, a representação do que é o open software, o open source para a produção dessas coisinhas tão legais que se chamam programas de computadores e que a gente, hoje em dia, anda tão dependente delas, infelizmente. Eu acho que é um grau de dependência muito alto. E quando a gente tem uma tecnologia, enfim, como o Java, que foi apropriado, a IBM se apropriou do Java. E você tem uma arquitetura fechada para fazer o programa em Java funcionar, mesmo que ele seja um programa de código aberto. Às vezes existe um programa aberto e um fechado. O aberto muitas vezes não funciona. Ele falha. Então você tem que voltar nele, porque eles simplesmente não desenvolvem aquilo. Eles desenvolvem o fechado, que vai gerando aquela dependência. Assim, só para dar um exemplo que eu acho fundamental, que às vezes a gente constrói sites, a gente vê muito pessoal das ciências, por exemplo, pessoal que trabalha com fungo, o povo descobre 1000 fungos por semana. Então, eles têm uma espécie de Wikipedia dos fungos. E o perigo é o que está atrás da Wikipedia dos fungos, sendo apropriado pela colaboração gratuita, voluntária e de boa vontade das pessoas. Isso acontece assim, em vários movimentos. No Brasil acabou virando um fla-flu esse negócio do software livre, entendeu? Acho que tem que esclarecer algumas coisas. Por definição, eu sou favorável ao software de código aberto. Sim, assim, código tem que estar, a receita do bolo tem que estar disponível para todo mundo. Sim, então, tá, mas vamos lá. Então vamos separando as questões. Eu sou favorável ao código aberto, porque não dá assim. Algoritmo, né, matemática, não dá para dizer que alguém tem o patrimônio, né, alguém tem a propriedade da matemática, certo? Então, assim, eu sou favorável, a despeito de o estágio em que a gente vive do capitalismo, ele conseguir construir mecanismos para extrair mais valia, né, do trabalho em rede, do trabalho colaborativo. A despeito disso, eu sou favorável ao código aberto, porque é o seguinte, eu quero ter a autonomia em relação ao código. Eu posso não saber desenvolver, mas eu conheço alguém que sabe desenvolver, e se eu quiser, mais cedo ou mais tarde, entrar lá no código, eu vou poder fazer isso. Se o código é fechado, eu nunca vou poder fazer isso. É isso aqui, ó, o diabo do Windows, né? Perde uma DLL, você fica aí, né? Você não tem como lá abrir, né? Então, assim, vamos lá, por definição. Mesmo que, estou tentando assim, esclarecer algumas coisas, mesmo que o capitalismo contemporâneo, quer dizer, mesmo que isso faça parte da
estratégia de exploração e de acumulação do capital no capitalismo contemporâneo, eu sou a favor do software aberto, porque isso tem um potencial emancipador. Certo? Ninguém fechou a linguagem lá. Isso é uma coisa. Essa coisa com o Java tem a ver com licenciamento. Porque é o seguinte, o software pode ter o código aberto e ter vários modelos de licença. Só que a gente ficou nesse fla-flu, o código aberto, código fechado, software livre, software gratuito, assim. A Sun, ela tem um modelo de licenciamento que ela diz, você quer mexer no código? Beleza, você pode mexer. Mas tudo que você fizer, se você for passar para frente, você vai ter que me consultar para ver se eu autorizo ou não. Nesse sentido, ele não incorpora uma das liberdades do movimento do software livre lá, do open source. Mas é uma questão que está no licenciamento, certo? Até porque, dentro desse espectro de software livre... Sim, sim, mas veja... Sim, mas vamos lá. Mas você não acha que... Mas você não acha, assim, existem... Não, eu estou tentando esclarecer uma coisa. Porque, assim, se falou de... Não, é porque há uma confusão entre o licenciamento, entre se software livre é uma coisa que não é assim... Existem vários tipos de licenciamento. Né? Existem vários termos de licença, uns mais abertos, uns que você pode exercitar determinados tipos de negócio, outros que você não pode. Acho que esse é um aspecto relevante que passou batido, é só isso. Assim. Vamos lá. O que eu tentava salientar é, olha, tem diferentes comunidades que nas suas lutas pela existência geraram algum nível de lucidez sobre os problemas que a gente tem. Então, essa briga a respeito de propriedade intelectual e desenvolvimento tecnológico, eu para anotar com o desenvolvimento do software. E ainda a briga interna a respeito dos direitos e para quem você trabalha, que faz parte da queixa de Stallman, olha, a gente faz software livre, mas trabalha para vender capital em software enlatado ou proprietário. A gente não quer software proprietário, essa é a luta de Stallman, porque a gente é aliado desse tipo de pessoas. Chega do software livre. O que eu quero salientar é, olha, temos problemas de conhecimento, que estão muito, muito além do problema de se é com qual tipo de suporte e em qual tipo de sistema. Porque tem muitas tecnologias, mas muitas, quase todas que a gente usa, que na verdade, em termos de código, são de código aberto. Não temos problema nenhum com a codificação do conhecimento. O problema é que ainda que a gente conhece como fazer, não pode. E ainda que não tem propriedade intelectual sobre isso, tem empresas monopólicas e oligopólicas. Então, o problema não é simplesmente esse. Esse é um. A outra é a adequação de conteúdos, além dos sistemas, dos conteúdos. Quem produz, quem diz que é bom e que é ruim, e que circula por ali. A terceira é quem maneja o hardware, mas não simplesmente o hardware das máquinas. Toda a base material que permite ter serviços e sistemas. Quem dirige isso? E como é que foi? Não sei se vocês lembram. Durante a década de 90, tivemos uma bonita epidemia de privatizações. Então, a maioria do sistema básico da sociedade da América Latina agora estão em mãos de empresas privadas, quando antes estavam em mãos dos Estados. E tem uma pequena diferença quando as coisas estão em mãos do Estado, e a gente poderia participar desse Estado em tomar decisões, e quando as coisas pertencem a uma empresa transnacional que está fora do continente. Quantos países a gente se viu subordinado aos ditames de uma tecnoburocracia estatal que estava cagando e andando para o que a gente queria? Em muitos, mas não é a mesma coisa. A mesma coisa nem o japonês é. Exato, como não é a mesma coisa, o problema é qual é o nível de governance. Esse é um outro problema do pensamento social latino-americano, principalmente brasileiro. Eu adoro o que você fala, mas você lembra onde estamos? Eu adoraria conversar com você num café, mas o problema é que não estamos num café. Então, assim, a gente institui um espaço, né, assim, a gente tem um lugar de fala, né, assim. Sim.
mas é de fala coletiva. I'm sorry. Então, só para tentar terminar essa ideia. Se é do Estado, a gente pode inserir sobre o Estado diferentes níveis de tomada de decisões. Se não é do Estado, já tem outro nível para intervir nisso, ainda porque o aparelho tecnológico chamado direito está a favor da propriedade privada. Tem montanhas de direito escrito para a propriedade privada, mas tem bem pouco escrito sobre bens públicos, vocês sabiam? Qual é a definição do bem público? É ensinada na universidade. E como significa actualizar um bem público? Você pode, você é indivíduo, numa sociedade, como é que faz? Bem público é bem mais complexo. E por que falar disso? Porque, na verdade, um dos problemas das tecnologias para a inclusão social é ser compreendidas como bens públicos, em diferentes níveis. E não é um problema de licenciamento, porque o problema de licenciamento poderia ser resolvido a respeito das regulações novas de Creative Commons, alguns direitos reservados. Mas Creative Commons faz parte do aparelho estándar de propriedade privada. Não faz público conhecimento Creative Commons. É uma outra forma de privatizar conhecimento, só que de forma moderada. E tem a ver com parte da briga que ele contava. Então vamos fazer o quê em termos de tecnologia para a inclusão social e propriedade comunitária? Precisamos também de pensar nisso em termos políticos e jurídicos. É o caso da informática novamente. A experiência brasileira de autonomia da informática, ela optou num determinado momento histórico, eu até vivi isso, pela pirataria. Então, nos anos 80, o computador ele era uma caixa preta, onde nós tínhamos o software instalado num disquete, a gente colocava e depois tirava. Aí, inclusive, várias vezes, a Polícia Federal apareceu e retirava os softwares. Né? Porque os Estados Unidos, com um contencioso 350, impediu o Brasil. Então, por que impediu? Porque estava afetando os negócios dele. Então, o Conselho de Segurança Nacional tinha um dilema: ou vender sapatos, ou desenvolver computadores. Então, essa foi a guerra da reserva de mercado, que quando o Collor entrou, resolveu o problema, abriu. Então, é uma questão muito séria isso que você está colocando. Não! Eu queria fazer uma pergunta. Houve aqui por parte do Álvaro uma colocação bem clara, me parece, né? A respeito do o que tem a ver o Estado, o que tem a ver as privatizações, o que tem a ver o conflito ou a intermediação do Estado capitalista latino-americano com o tema da tecnologia social. Tá? No nosso entender, a tecnologia social só vai poder ser materializada a partir de um decidido apoio do Estado, Álvaro. Tá? Essa é a minha visão. Quer dizer, o governo brasileiro, está prestando bem atenção, Álvaro, arrecada 40% do PIB de imposto. Tá? Desse 40% do PIB, para implementar as políticas públicas, o governo compra das empresas o equivalente a 20% do PIB. Está claro? Ou seja, metade do que o governo arrecada de imposto volta para as empresas. Porque elas é que produzem a energia, a educação, a saúde, o transporte que você usa, que nós, cidadãos, usamos. Ora, quando nós falamos em tecnologia social, nós estamos falando do movimento social, dos grupos sociais, produzindo bens e serviços para a sociedade e para eles mesmos. E para preencher esse poder de compra do Estado, que é uma massa de recursos enorme. Volto a dizer, cerca de 20% do PIB. Quando você compara isso com o Bolsa Família, 0,4% do PIB, dá para ter uma ideia da revolução que pode ser feita
através do poder de compra do Estado, no campo da tecnologia social e da economia solidária. Por que eu estou dizendo isso? Porque se o conjunto do grupo tem a mesma visão que você tem, eu acho que sim, Hernan, seria bom gastar pelo menos aí uns 10, 15 minutos para esclarecer as duas posições. A posição do neoliberalismo, a posição de que o Estado é corrupto, é grande demais, não serve para nada, porque a tecnoburocracia dominou, etc., etc., e uma outra posição que não é boba, que reconhece o que aconteceu com o Estado, privatizado, diga-se de passagem, mas, não obstante isso, percebe claramente o papel do Estado na construção de uma sociedade mais justa. Por isso que eu pergunto, se vocês acham que esse é um tema que não está claro para todo mundo, como me parece, não é que não esteja claro, mas eu depreendo do que diz o Álvaro, que ele tem uma posição que é bastante diferente da nossa. Se vocês acham que é interessante aprofundar, eu acho que teria sentido aprofundar, mas não sei. Bom, então, vamos discutir isso? Vocês acham que é importante? Tá. Bom, onde está a má interpretação? Primeiro de tudo, foi só um esclarecimento em relação à colega que fez uma observação sobre o software livre, né, que não é essa maravilha, e aí, assim, foi só para esclarecer... Tá, tudo bem, então é só um esclarecimento... ok. Tá bom, então, ok. Então, vamos lá. Então, é o seguinte, primeiro foi só um esclarecimento sobre questão de licenciamento e... Mas não pode mais falar sobre isso, pode falar sobre o Estado. Tá bom, então a minha posição sobre o Estado é o seguinte. O primeiro esclarecimento, assim, eu acho que nós temos um déficit, e eu acho que nós concordamos com isso, principalmente no Brasil, em que quando a gente fala Estado, a gente assume isso como sinônimo de público, e quando a gente fala público, a gente assume como sinônimo de Estado. Isso é uma coisa que marca a nossa tradição no Brasil, certo? Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa avançar para esclarecer. Nem tudo que é estatal tem uma dimensão de compra enorme, que mais do que um poder de compra, é a capacidade de induzir políticas por esse poder de compra. Só que eu acho que justamente por ter esse potencial, que algumas experiências que tentaram efetivar isso estão passando batidas aqui. Por exemplo, no caso do software, mais uma vez, o Ministério do Planejamento instituiu a categoria de software público no Brasil. E para instituir a categoria, e o Ministério fez isso, aprovou uma instrução normativa no governo federal para poder comprar serviços de alguns fornecedores e não de outros, ou seja, para poder comprar serviço de uma rede de desenvolvedores que se cadastravam no Ministério do Planejamento, dentro do portal do software público, entendeu? Então, assim, efetivando isso que o senhor apontou. Por exemplo, que não seja de software, por favor, porque, salvo algumas pessoas aqui, o resto não entende software e nem quer entender. Não, mas nesse ponto... Então, por favor, dá um outro exemplo. Não, mas é porque eu acho que, assim... Vinculado àquilo que você trabalha. Não, mas eu não trabalho com desenvolvimento de software. Anyway, dá um outro exemplo, por favor. Não, mas porque em outro exemplo tem concordância, que eu estou achando que em relação ao papel das tecnologias, a gente está concordando. Eu só acho que em relação ao papel das tecnologias está uma conversa um pouco, o que poderia ter mais gradiente. É isso. Assim, está muito, entendeu? Assim, poderia, nesse caso. Não é para brigar, lembra? Não era para brigar. Por enquanto, a coisa está assim. Tem coisa que dá... Vou regressar por via da dúvida. Tem coisa que dá para notar em alguns movimentos sociais de algum nível de conflito. Dos campos onde deu para notar que a questão da propriedade intelectual tinha a ver com desenvolvimentos que incluíam ou excluíam, foi o software. Sim? Tá bom? A segunda coisa que dá para notar é que os vínculos desses públicos e movimentos sociais, através desse tipo de software, também foi mudando costumes e possibilidades e potenciais sociais. A terceira coisa que dá para notar é que ainda dentro dos grupos que querem mudar coisas, nesse caso com certo tipo de tecnologias, também tem discordâncias. Sim? A quarta coisa que dá para notar é que o Estado, por enquanto, está mudando a respeito disso, mas não sabe bem para onde. Respeito desse curso.
essas questões estavam para amanhã. Não é que não estavam. Sim? Porque não dá para falar tudo junto. Hoje era tecnologias, amanhã era planejamento do desenvolvimento. E dentro disso, esse tipo de problemas. Por sorte, como tenho um PowerPoint e tudo isso escrito, e tenho provas escritas de que era assim, tá? Dentro disso também, o problema da propriedade e o bem público. Que, aliás, já comecei a falar antes, viu? Assim que, nesse sentido, eu não sei se é muito conducente agora continuar com esse nível de troca. Eu gostaria, na verdade, de avançar para pôr em comum as outras ferramentas analíticas que a gente está vendo para poder trabalhar amanhã com questões de planejamento. Tá? Mas, como ela quer falar, eu vou dar o microfone. Assim, porque realmente eu vou ficando agoniada assim. Quem trabalha com políticas públicas e quem estuda sobre isso, acho que a professora Raquel está bem, assim, a pessoa que pode ratificar o que eu vou falar, se realmente eu não estou falando uma besteira, mas hoje o Estado está muito fluente em políticas públicas, tanto é, sabe, que, vamos dizer assim, existem estudos que já mostram que 70% do que sai da economia solidária ela é comprada pelo Estado. É o Estado que faz chegar isso lá na ponta. O que estão tentando fazer é levar isso para a iniciativa privada e mostrar, pela responsabilidade social e empresarial, de que isso é viável. Ou seja, quando se fala de Estado em relação a isso, a gente não está falando de tecnologia da informática. Tecnologia social é muito além disso. Uma placa solar feita com PVC ou caixa de leite é uma tecnologia social, assim, é um objeto da tecnologia social, é um artefato. Eu só queria falar sobre isso. Mas, ainda assim, o que você colocou amerita uma discussão respeito do que está fazendo o Estado, como está fazendo e se presta ou não presta o que está fazendo. Sim? Mas isso, por enquanto, é para amanhã. Que tipo de relação o Estado deve manter com o setor privado? Dentro sempre desse escopo nosso, que é tecnologia social e economia solidária. Não estamos falando de outras coisas. Lembra dos fatores e a flexibilidade interpretativa e tal? O Estado nem é monolítico, na verdade. Quando você olha para esse Estado, o Estado pode ocupar, vamos ver o desenho para que dê para entender a coisa. O Estado pode ocupar vários desses espaços. Diferentes ministérios, ou diferentes níveis, nacional, a nível de prefeitura, a nível estadual, podem ter diferentes visões do que está bem, do que está mal, do que é o problema e qual é a solução. Então, quando a gente, na prática, deve fazer análise, sim? Deve desconstruir esse Estado monolítico e entender o que está rolando, respeito dos interesses, respeito dos problemas e das soluções. Sim? Normalmente, nos ensinaram que o Estado era único, essa velha forma francesa de entender o Estado, que é colocada, por exemplo, na Faculdade de Direito. É colocado assim o Estado. O Estado não é isso quando a gente quer planejar alguma intervenção. Sim? Então, temos muita coisa ainda a botar dentro da caixa de ferramentas para depois poder discutir esse tipo de coisas. Como a coisa que colocava ele, respeito do papel do Estado, respeito da dinâmica de desenvolvimento tecnológico para frente. Tá? Por isso, o que eu gostaria é continuar mais ferramentas. Tá bom? Obrigado. Esse é um dos pontos onde normalmente temos outras interpretações do mesmo termo com o Renato. Eu, por enquanto, vou contar a minha. A minha é assim. Por que funcionam as tecnologias? Uma das formas de explicar por que funciona a tecnologia é por o nível de adequação ou não adequação a um conjunto de condições de funcionamento. Coisa mais simples. Qual é a voltagem? Segundo isso, tem coisas que funcionam ou não funcionam. Segundo, esse aparelho é adequado ou não a esse nível de voltagem. Sim? Quais são as capacidades dos usuários respeito à complexidade da interface do artefacto? Segundo isso, o artefacto se adapta ou não, se adequa ou não a essas condições. Quando o designer desenha a tecnologia, tenta contemplar diferentes níveis de adequação. Não simplesmente a respeito dos usuários estándar, também tenta ver o que acontece em termos financeiros da firma, em termos da história da produção,
até da tradição estética, é compatível ou não, frente do carro, respeito da história do isotipo da empresa, entende? Tudo isso entra dentro desse nível de adequação ou inadequação dos artefactos. Só que a gente está salientando, olha, essa adequação, inadequação, não é simplesmente técnica. Essa adequação, inadequação é sociotécnica. E nesse nível também é adequado para quê? É adequado para acumular? É adequado para distribuir? É adequado para participar? É adequado para democratizar? É adequado para concentrar poder? É adequado para quê? Nesse nível, Renato diferencia a coisa e diz, não, olha, o capitalismo que faz é inovação. O que a gente necessita fazer é planejar de outra forma essa produção tecnológica e essa é a adequação, o que a gente quer, os efeitos que a gente quer gerar. Nesse sentido, o que eu coloco normalmente para o Renato é, olha, teu olhar sobre o conceito é normativo. O meu analítico descritivo. Né? Assim como você acha que a tecnologia social deveria ser adequada para fazer a economia social e solidária, sim? E que a inovação é adequada para fazer a acumulação extraordinária schumpeteriana, entende? Eu falo, não, olha, todo mundo faz adequação. O problema é para onde você orienta esse processo de adequação. Adequado para quem, cara pálida, seria a pergunta. Mas se as tecnologias funcionam para alguém, funcionam porque estão sociotecnicamente adequadas aos interesses e condições desse grupo que acha que essa tecnologia funciona. Mas se é assim também, o que dá para pensar é que dá para construir o não funcionamento de algumas tecnologias. Vou repetir isso. Dá para construir o não funcionamento de algumas tecnologias. A gente já constrói não funcionamento de algumas tecnologias. Por exemplo, a gente tenta construir não funcionamento das tecnologias que poluem. Então, se tem alternativas, a gente prefere certo tipo de aparelho, certo tipo de regime energético, certo tipo de formação de componentes da coisa que outros. Eu sou fumante. Tem há mais de 30 anos uma campanha para construir o não funcionamento do cigarro, do fumo. Não é? Dá para entender? Sim? É um problema de saúde, um problema econômico, um problema de ocultação de informação, é um problema de moléstia para os demais, é um problema estético. Sim? Começo a construir uma série de problemas para construir o não funcionamento do fumo. Sim? Não estou falando nem que é bom nem que é ruim. Só estou tentando descrever um processo de construção de não funcionamento de alguma coisa. Sim? Numa época, a Shell tinha aumentado o preço dos combustíveis na Argentina. O presidente Kirchner, nessa época, falou, olha, se eles querem ser ricos, não vai ser a custo nosso. Então, convidou o país a não comprar combustível da Shell. Diminuiu o preço do combustível da Shell. Ou seja, construiu o não funcionamento do aumento de preço da Shell. Dá para entender? Claro, essa é uma forma. O boicote é uma forma de construir não funcionamento. Claro, ou na época em que o AZT encareceu no Brasil, a decisão do governo Lula foi, vamos a desatender a patente internacional. E a gente vai produzir aqui. Sem ter alcançado a produção industrial disso, o preço diminuiu. Sim? Dá para entender o que é construir o não funcionamento de alguma coisa? E isso também dá para ser pensado em termos de movimento social e de coordenação de atores. Ou seja, dá para construir o funcionamento e o não funcionamento das tecnologias. Mas a principal forma de construir o não funcionamento de uma tecnologia é construir uma tecnologia alternativa, que seja parametricamente para a gente melhor que a outra tecnologia que a gente quer descontinuar. Isso no início que fazem as empresas entre si. Construem o funcionamento da tecnologia do bem rival na corrida pela acumulação. Não é? Nosso problema é outro. Olha, temos tecnologias que são excludentes. Queremos construir o funcionamento das tecnologias inclusivas. Mas não dá para ser tão ingênuo assim como, só simplesmente vamos construir o funcionamento das nossas tecnologias e aquelas vão cair. Não, não. Na verdade, precisamos, ao mesmo tempo, construir o funcionamento das incluyentes
e construir o não funcionamento das excludentes. E como todo esse troço sociotécnico, dá para construir de diferentes formas. Subjetiva, cultural, econômica, legal, industrial, política. Podemos construir o funcionamento do sistema público de saúde e o não funcionamento do sistema privado de saúde. Claro, quando nos Estados Unidos tentaram fazer uma coisa assim, pois é que tiveram um pequeno problema político a nível estrutural. Coitado do Obama, né? Não estou falando que molesta. O que estou falando é que dá para fazer, porque de fato o que existe hoje é o resultado de um processo prévio de adequação sociotécnica e de construção de funcionamento feito por alguém, em alguma hora, com algum apoio. E algum apoio é a questão seguinte. Como dá para construir funcionamento? Para construir o funcionamento das coisas, o que existe de fato são alianças sociotécnicas. Qualquer economista poderia falar de alianças entre empresas. Essas seriam alianças homogêneas, econômicos, sociais. A gente poderia pensar em termos políticos e pensar em uma aliança homogênea entre diferentes partidos políticos ou diferentes movimentos sociais. O que estou falando é que para que os artefactos e sistemas funcionem, o que tem é alianças sociotécnicas, alianças de humanos e não humanos, de organizações sociais e artefactos e sistemas. Lembram que não dava para fazer voar uma caneta? Sim? Então a caneta não é um bom aliado para fazer uma empresa aérea, nesse sentido. Não é? O que precisa é um aparelho com asas. Mas qualquer aparelho com asas para fazer qualquer tipo de empresa aérea? Não. Preciso de algum aparelho aéreo que poupe combustível, que leve muitas pessoas, de forma relativamente cômoda, para que viajem na minha empresa de aviões e não na outra empresa de aviões. Não é assim. Estou fazendo uma aliança entre custos, imagem da firma, formato dos aviões, combustíveis, motores. Dá para entender? Não é um problema só de um designer, de uma disciplina. É um problema absolutamente transdisciplinar em termos acadêmicos e que atraviessa diferentes posições sociais em termos socioeconômicos e políticos. Assim funcionam ou não funcionam as coisas. Pelas alianças que elas têm. Todo mundo sabe que o motor de combustão interna é poluente e que poderíamos ter outro tipo de motorizações para os carros. Todo mundo sabe. Só que por trás do carro de combustão interna tem uma enorme, gigantesca, global, aliança sociotécnica. Por enquanto ainda temos combustível fóssil, é negócio explorá-lo, e as empresas automotivas participam da aliança do combustível fóssil, assim como a aliança combustível fóssil participa da aliança dos carros de combustão interna. Dá para opor alguma coisa a isso? Por enquanto, não. É difícil. E não está sendo construída. Mentira. Também está sendo construída a aliança do carro elétrico. Quem está construindo a aliança do carro elétrico? A mesma aliança do carro de combustão interna. Porque eles já têm feito uma parte substantiva do trabalho. Para eles é mais fácil mudar para o carro elétrico. Porque já estão dentro da viagem de construir motores. E dentro da viagem da produção de energia. Não é? Dá para notar a aliança, dá para entender como funcionam as alianças. Então, é uma ingenuidade pensar que só com um artefato eu vou mudar alguma coisa. O que devo começar a pensar em termos sistêmicos, em quais as alianças que eu quero construir, quais os atores sociais, econômicos, políticos, e quais os atores tecnológicos que vou movimentar nisso. Quais as tecnologias? Quais os conhecimentos tecnológicos? Quais os sistemas? E essa é uma outra forma de pensar em engenharia. E é uma outra forma de pensar as ciências políticas. Ao mesmo tempo. Porque até para ter vigência uma legislação, tem uma parte que é material. Porque na verdade não existe ideologia nenhuma que exista sem um suporte material. Ou vários. E porque como vamos ver amanhã, Goran Terman coloca, olha, como dá para que uma ideologia ganhe de outra ideologia? Como é que dá para fazer isso? E a resposta de Terman é porque a base material
de afirmações e punições de uma tecnologia é superior, de uma ideologia, é superior a outra ideologia. Eu posso pensar genial, eu posso ser coerente, muito mais coerente que os outros, mas se a rede de afirmações e punições materiais do outro é mais forte que a minha, eu posso fazer o quê? E o coração de essa base material de afirmações e punições chama-se tecnologia. Eu não posso pensar ideologicamente a mudança do mundo se não está acompanhada pela mudança da base tecnológica. Esse é o problema real das alianças. O bom de pensar assim é que dá para pensar uma mudança pequena de uma aliança, ou diferentes alianças mudando de forma estrategicamente harmônica, ou uma construção de grandes alianças a nível geográfico, regional, ou de grupos de pessoas que percebem o mundo de uma forma afim. Dá para pensar muitas formas de gerar alianças. Isso que está aí é um desenho hiper simplificado de uma aliança só para fazer funcionar um carro na Argentina. Um carro utilitário. Que tem esse carro utilitário de particular? Que foi o primeiro carro feito ponta a ponta na América Latina. Por uma empresa do Estado, no ano 1949. E esse carro conseguiu depois ganhar, nos parâmetros capitalistas estándar, em vendas, respeito das picapes da Ford, Chrysler e General Motors. Esse carro chamava-se rastrojero, porque era para trabalhar, na teoria, no campo. Só para entender o que é essa aliança, é assim. Por um lado, no meio tem o carro, os automotores. A empresa chama-se IAME, Indústria Metalmecânica Argentina. Por trás da empresa estava o Estado Nacional, que queria desenvolver uma capacidade local de indústria automotiva. Mas não tinha fábricas de carros, mas tínhamos uma fábrica de aviões estatal. Então deu para convertir uma parte da capacidade produtiva da fábrica de aviões para produzir carros. Aliás, o primeiro carro foi um carro, em termos de modelo de desenvolvimento, errado. Era um carro deportivo, que agora chama-se El Justicialista. Que era um carro, em 1947, com carroceria de fibra de vidro. Duas portas. Parecia uma Ferrari daquela época. Só que, respeito do modelo de desenvolvimento popular para assalariados, um carro deportivo de fibra de vidro não batia muito bem. Mas, por outro lado, esse Estado, do lado do Banco Industrial, estava financiando uma indústria de pymes. E essa indústria de pymes não tinha como movimentar as peças, partes e produtos, desde a fábrica e até a fábrica. Então, precisava de veículos utilitários. E esse Estado que queria fazer indústria automotiva gerou um modelo que dava para movimentar esses produtos necessários para essa indústria de pymes. E, por outro lado, essas pymes recebiam os créditos do Banco Industrial para poder comprar, em vezes, esse carro. E, por outro lado, geraram um consórcio industrial para a produção automotriz, CIPA, isso de baixo, que são as concessionárias que vendem esses carros, porque alguém devia vender e distribuir a escala nacional. Ao mesmo tempo, tivemos uma pequena sorte dentro dessa aliança. Um jogador que não jogou, e por causa de não jogar, foi a favor do carro, que é essa coisa de esquerda, as empresas transnacionais. Por causa de desconfiar da figura de Perón, achando que ele era fascista, e dava para desconfiar que era meio fascista, Ford, Chrysler e General Motors decidiram não investir na Argentina, ainda que convidados pelo governo peronista. E como essas picapes não estavam, tinha um buraco de necessidades dos produtores para ter um carro utilitário, que foi preenchido por uma produção estatal. Sim. Como fazer esses carros? A origem do carro é fantástica porque também é um erro do Perón. O Perón comprou rezago sobrante da Segunda Guerra Mundial. Dentro das coisas que comprou tractores, 2.500 tractores ingleses. Só que o imbecil achava que os tractores
Isso dá para ver na Argentina. Os tractores eram úteis para mecanizar o agro argentino, que ele queria movimentar com uma reforma da produção agrária na Argentina. Para a surpresa de todo mundo, os tractores não funcionaram. Por quê? Porque eram tractores para pavimento, porque eram os tractores que usavam os ingleses para movimentar os aviões fora dos hangares durante a Segunda Guerra Mundial. Então, se você colocava um arado por trás, o trator capotava. Sinto muito, não é estável para isso, viu? Então, Perón convoca o diretor da empresa nacional de aviões, o brigadier San Martín, e pergunta para o brigadier: o que dá para fazer com esse troço? E jogaram, fizeram uma aposta, a ver se dava para fazer alguma coisa que prestasse com isso. O brigadier San Martín regressou, pegou os engenheiros que faziam aviões e perguntou: o que dá para fazer com isso? Alguém colocou: e dá para fazer um utilitário. Então pegaram os 2.500 motores, geraram um chassi, desenharam uma carroceria, que aliás era uma carroceria que tinha alguma coisa que não tinha carroceria nenhuma nessa época de utilitário, tinha as laterais rebatíveis, então dava para carregá-la de diferentes ângulos. De madeira, leve, problema nenhum. Os motores eram de 60 cavalos, mas nessa época estava bem. Depois começou a ficar um pouco mais impotente. Mas por enquanto, e custava menos da metade de um caminhão Ford importado. E o melhor é que dava para entregar quando você comprava, porque os outros eram importados e deviam trazê-los de barco, ensamblarlos depois no Porto de Buenos Aires, e depois chegava até você, com um sistema de controle de câmbio. Por que contar todo isto com esse nível de detalhamento? Porque na prática você precisa de todos esses elementos para entender por que o rastrojero funcionou. Sem tudo isso, não dá para entender por que existiu e funcionou. Poderia não ter funcionado. Aliás, depois a história é ainda melhor. A fábrica foi identificada com o regime peronista. Assim que quando o governo peronista caiu, uma das coisas que os antiperonistas queriam fazer era fechar a fábrica. Em particular, fechar a produção de automotores e só ficar com a produção de aviões. Só que o carro resultou ser muito útil para os produtores, tanto do agro como da pequena indústria. E além disso, ainda era barato. E pior ainda, os produtores que trabalhavam na fábrica Yame adoravam fazer o carro. E então torciam por continuar fazendo carro. Tem ainda hoje, o carro foi descontinuado em 1976, ainda hoje tem um clube de usuários do rastrojero. Muitos deles são pessoas que trabalhavam na fábrica. As pessoas se identificavam com poder fazer um carro nacional. Assim que a carga de subjetividade do carro era enorme. As pessoas que compravam o carro também. E continuou sendo barato, até porque depois, quando entraram os novos carros importados nos 60, com o novo desenvolvimentismo na Argentina, o carro foi nomeado, caracterizado, resignificado como obsoleto. Para todo mundo, menos para as pessoas que amavam esse carro, que ainda compravam o carro. Mas eu não estou falando de 5 malucos, estou falando dos 50% do mercado de utilitários na Argentina. Ford não conseguia penetrar na fatia de mercado de Ime e Yame. Então, o que fizeram foi colocar um gerente para destruir Ime e Yame. E o carro ainda resistiu. E os trabalhadores também resistiram. Depois disso, tiraram os fundos, pensando, bom, parte do financiamento é por causa do Estado mesmo, que está financiando a dívida deles. Não, não. Eles continuaram, as vendas davam para financiar o carro ainda assim. As concessionárias também financiavam, então não precisava de banco por trás. Finalmente, fomentaram a produção de motores diesel na Argentina, porque, claro, acabaram os motores 2500 rapidamente. E então começamos a fabricar motores na Argentina. Para isso fizeram o quê? Uma licitação internacional.
Então apareceram Audi, Auto Unión nessa época, Fiat e um produtor argentino chamado Perkins, para produzir motores. E de fato ganhou a Perkins. Assim que não só producíamos o carro, também producíamos os motores diesel, que depois foram utilizados pela Peugeot, na Argentina, para fazer carros com motor diesel que usávamos de táxis. Todo isso começou a acontecer, onda após onda, de desenvolvimento automotivo na Argentina, por causa de um cara que comprou os motores errados, entende? Sim, dá para pensar tudo isso. Quando a gente quer pensar um processo de mudança social, quais as coisas que deve levar em conta? Qual é o nível de observação? Qual a análise que deve fazer para construir o funcionamento de uma tecnologia inclusiva em termos sociais, liberadora em termos políticos, viável em termos econômicos? Não é moleza, mas não é impossível. Dá para fazer um mapa e dá para entender. Se é para entender como foi, dá para planejar como poderia dar certo. Por isso eu queria mostrar isso para vocês. Pode ser uma análise para trás, uma forma de entender como gerar uma aliança sociotécnica. Quando o Renato falava, olha, a gente está pensando no Estado como um jogador dentro disso, é porque, de fato, o nível do desafio não é para juntar 4 pessoas numa garagem e fazer uma tecnologia, ainda que a lenda conta que Bill Gates conseguiu fazer isso. Ou, no outro nível, é, olha, se ele conseguiu fazer uma garagem, a gente por que não pode? Se além disso tem o apoio do Estado, não é mais fácil ainda. E se a gente tem apoio e aliança com comunidades, com ONGs, com outro tipo de organizações não governamentais, não é melhor ainda? E se tem apoio da prefeitura, não é melhor ainda? Então é viável. A outra questão é quais tecnologias? Olha, as tecnologias não são inocentes, não é para produzir a mesma coisa. Olha, qual tecnologia é compatível dentro do marco da aliança? Qual reforça o sentido comunitário? Qual reforça o trabalho em comum? Qual reforça a tomada de decisões horizontal? Esse tipo de tecnologias são as interessantes, não qualquer uma. Por isso necessitamos a construção dessas alianças sociotécnicas. Essa é uma outra aliança. Vocês podem tirar Clarim e podem pôr o Globo. Essa é uma outra aliança sociotécnica. E são eficientes, viu? Eles conseguem produzir uma coisa bem difícil de gerar, chamada realidade. Eles construem que governo funciona, que governo não funciona, que pessoa é honesta, que pessoa não é, o que dá para fazer, o que não dá para fazer, no que investir, no que desinvestir. Eles conseguem fazer isso. Se vocês olham para o que está dentro disso, vão ver que também tem uma enorme heterogeneidade tecnológica. Tem desde Goldman Sachs até uma empresa telefônica. Tem tudo isso dentro dessa aliança para conseguir esse efeito monopólico de realidade única. Ou, em outros termos, de verdade. É uma fantástica máquina sociotécnica de construção de verdade. Para isso a gente também tem pouca coisa, por enquanto. Mas temos algumas, e algumas funcionam. Como mínimo para começar a construir o não funcionamento dessa máquina de construir verdades e começar a construir outras. Mas faz parte do jogo. Um jogo que excede o problema do software, claro. Vamos para as últimas coisas de hoje, que já está de bom tamanho. Tem um problema com alguns conceitos, os conceitos de baixo. 2 conceitos que são mecânicos. Um velho já chama-se sociedade de informação. Uma mera acumulação de dados que poderiam estar disponibilizados para chamar essas sociedades democráticas. Isto rolava fim dos 80, início dos 90 e demonstrou ser completamente limitado como conceito. E pior ainda, completamente autoritário em termos políticos. Foi substituído pelo segundo conceito, de economia do conhecimento e sociedade do conhecimento. A partir disso, começaram a ser geradas algumas tecnologias para inclusão social. Só por comentar a mais conhecida, One Laptop per Child. Negroponte, um demócrata do MIT, tentou dizer para todo mundo, olha, se a gente disponibiliza as netbooks para que os meninos pobres consigam se vincular com os sistemas de conhecimento do mundo,
vamos a gerar algún nivel de igualación de derechos. Y a partir de ahí podemos comenzar el proceso de mudanza social. Alguma coisa daría para concordar, mas o problema era cómo funcionaba a alianza sociotécnica por trás de esa proposta. ¿Cuál era a alianza sociotécnica? Generosamente, as principais produtoras de hardware do mundo, junto com a principal produtora de software e conteúdo do mundo, iam gerar uma ferramenta educativa a nível global. Os governos, generosamente, iam a financiar essa compra e distribuição popular de essas máquinas. Por sorte, o que aconteceu não foi exatamente o plano do Negroponte. Ainda que começou a rolar dessa forma, em diferentes países, diferentes fracções do Estado começaram a fazer outras estratégias. Só para pular, a máquina que nessa hora é distribuída pelo Estado argentino está bem longe da máquina concebida pelo Negroponte. A máquina tem hardware local, exceto o chip de processo. Mas o resto é feito no sul, na Argentina. Tem ainda conexão para a TV digital. A TV digital na Argentina é pública. Os conteúdos são feitos na Argentina. Os programas são de fonte aberta e feitos na Argentina. E o programa inclui não simplesmente alunos, mas também inclui professores e aposentados. E óbvio que tem contato aberto com a internet. Mas dessa máquina, que é a 7ª geração dessa netbook, para a originária tem uma enorme diferença, que tem a ver com formas e capas de construção sociotécnica de funcionamento. No Brasil, ainda está aquela experimental, que já doutoral nunca, a sua terceira versão são 3. No Uruguai tem um plano chamado Ceibal. No início era bem mais de conteúdo local e na medida em que Microsoft começou a negociar com o governo uruguaio, acabou virando uma maionese meio estranha de propriedade intelectual compartilhada. O que quero salientar com isso? Olha, na verdade o que interessa não é gerar um estoque e disponibilizá-lo. Esse não é o problema das sociedades. O problema é como gerar dinâmicas de aprendizagem. E como construir, em todo caso, economia de aprendizagem, que não é a mesma coisa que o estoque de conhecimento. Por isso peguei esse conceito de um economista de inovação, que de fato é mais procapitalista que outra coisa, ainda que sua cabeça no início era marxista, e que ele coloca ainda para a economia capitalista que o coração dessa acumulação e distribuição tem a ver com uma sociedade da aprendizagem. Se isso é para uma sociedade capitalista excludente, quanto deveria ser um princípio construtivo para as nossas sociedades inclusivas, as nossas economias solidárias? E como essas tecnologias deveriam ser parte dessas dinâmicas, tanto para ser produzidas a través dessas aprendizagens, como para favorecer essas tecnologias, esses processos sociais de aprendizagem. Então a gente pensou que devíamos mudar a coisa um pouco e ver um outro modelo. Modelo que devemos por nome, viu? A academia assim, chamamos de interativo sociocognitivo. Dá para articular de diferentes formas isso e vamos ver isso amanhã. Por quê? Porque alguém poderia dizer, olha, de fato, se estão as empresas ali, isso já existe agora e isso chama-se capitalismo e faz parte disso. Olha, não, mas o problema é como são as articulações, como são as distribuições de poder, quem é o ator principal e para que funciona o sistema. E disso não vamos falar hoje. Vamos falar amanhã, ok? I'm sorry. Um pouco de suspenso. E o que construir? Vocês viram que a gente todo o tempo fala de tecnologias para a inclusão social com o conceito guarda-chuva. Então a pergunta lógica seria, e vocês querem desenvolver o que então? A gente não quer desenvolver artefactos singulares. O que não significa que às vezes não dá para desenvolver um artefacto singular. Mas o artefacto singular pode ser desenvolvido sozinho ou pensando nas alianças sociotécnicas.
Então, quais são as tecnologias adequadas para as alianças sociotécnicas? Não são tecnologias discretas, singulares. Para a gente, essa resposta chama-se sistemas tecnológicos sociais. É isso que a gente deve desenvolver. Sistemas tecnológicos sociais. E construir o funcionamento desses sistemas contra os sistemas excludentes. Esse é o jogo. A gente precisa de energia. Mas energia gerada como? Necessita sistemas comunicacionais que funcionem como? Necessita sistemas de saúde. Gerados de que forma? Financiados de que forma? Dirigidos de que forma? Como distribuir os benefícios? Como distribuir as cargas? Como produz a medicação? Para quem? Com quais critérios? Não é desenvolver só uma parte do sistema, mas é pensar que cada uma das coisas que a gente desenvolve é parte de um sistema. E o sistema não é homogêneo, não é que eu vou construir uma engranagem comunicada com outra engranagem em termos homogêneos de uma tecnologia com outra. Óbvio que é assim, mas também é entre diferentes grupos sociais, com diferentes interesses e diferentes níveis de problema. Vocês podem dizer, isso é muito complexo. E claro que é. Óbvio que é. E então? E daí? Já está, perdimos. É complexo? Não vamos fazer. A segunda é, olha, sim, é complexo, mas dá para pensar um início. Em alguma parte dá para começar. E não é viável. Porque, de fato, como são todos sistemas sociotécnicos, eu posso mexer taticamente em uma parte do sistema e conseguir gerar algumas mudanças maiores, estruturais, sistêmicas. Dá para fazer isso. Não é impossível. De fato, como mudou o sistema informático global? De vez, de um dia para outro. 500 empresas coordenadas. Não foi assim, não é? E se não foi assim, por que não dá para pensar que a gente pode ter uma capacidade equivalente para mudar sociedades de forma inclusiva? Qual é o problema? O que impediria fazer isso? A gente pode começar a mudar coisas não pela tecnologia mais dura, mas pela tecnologia da organização. Por uma arquitetura institucional, por uma forma de ensino, ou de formação de engenheiros. Tem muitas formas de começar. O único problema, é em termos de uma inteligência de planejamento, que nem tem por que ser exaustiva. Não é preciso saber tudo, mas sim é preciso saber como são os passos 1 e 2. Isso que a gente gostaria de colocar a partir de amanhã. Como fazer os passos 1 e 2? Que pode ser simplesmente, olha, eu quero cisterna de placa. Mas por que quero cisterna de placa? Para resolver um problema de escassez de água? Não, eu quero resolver um problema de desenvolvimento local. Como convertir cisterna de placa em um disparador de processo de desenvolvimento local? E não simplesmente em termos de água. Água, plantinha, produção. Não é simplesmente assim. Um problema de internalização de capacidades, de criação local, de capacidade tecnológica local. E de forma de enxergar o futuro de outra maneira por parte dos caras que participam do programa 1 milhão de cisternas. O pior que posso fazer é reduzir todo isso que é o potencial simplesmente para uma mudança de um artefacto. A dimensão artefactual é a morte da mudança social. Não dispara processo nenhum. E se dispara algum processo, é só casual. Não dá nem para planejar, nem para entender o que vai acontecer. E se não dá para entender o que vai acontecer num sistema que já existe, é a favor do sistema que existe, não contra o sistema que existe. Esse é outro problema da estratégia. Com que ferramentas pensar essas estratégias? Que tipo de estratégias prestam? Quais não? Que tipo de alianças dá para desenvolver? E em que termos de sistema sociocognitivo dá para trabalhar? Define quem é cada um de vocês, o papel das suas instituições, a forma de inserção no governo, a distribuição de benefícios e também de punições. Quais tecnologias apoiar e quais descontinuar. Tudo isso. Aqui no Distrito Federal, na época do governador Cristóvão Buarque, eu trabalhei com um grupo de planejamento.
Aqui no governo do Distrito Federal, em 1995, a Universidade de Brasília, eu estava representando a Faculdade de Educação, na Secretaria de Educação, com o governador Cristóvão Buarque, e trabalhava com o secretário de Administração, Carlos Sato, e ele desenvolveu, foi a tese dele de doutorado na Unicamp, uma ferramenta chamada Planejamento Estratégico Relacional. Nós fazíamos oficinas com todos os setores da cidade de Brasília, desde o pessoal da limpeza até o pessoal da cúpula com o governador, e pensava o que era o planejamento estratégico situacional e relacional. Era pensar a partir dos problemas de curto, médio e longo prazo com a população, em oficinas. E depois isso se perdeu. Tá? Então, a gente já tem uma história, tá? De planejamento de cidade. Obrigado, porque isso dá, passo para mais uma coisa que é assim. Por que, entre todas as coisas que dá para mudar uma sociedade, a gente escolheu a tecnologia? Tem um cara chamado Bruno Latour, que a gente discorda em muitas coisas, mas tem uma coisa interessante. Tem um artigo chamado A Tecnologia é a sociedade feita para que dure. O que é interessante de mexer com a tecnologia é que a gente mexe com a base material. O último que fica de uma sociedade, não sei se vocês viram, em termos arqueológicos, é a tecnologia. Se você mexe com a base material, é difícil mudar muita coisa. Coisas são produzidas, na verdade, de pouca forma, não de muita forma. Se a gente consegue impor uma tecnologia, uma forma de comunicação, distribuição, alimentação, transporte, sim? A gente pode impor alguma dessas, é difícil mudá-la para outro lado, entende? Se você tem um sistema socialista de transporte, é difícil gerar um sistema capitalista de transporte junto. É mais complicado, tem problemas, as pessoas podem não gostar. Claro, se funciona. Sim? Então, mexer com a tecnologia não é a mesma coisa que fazer reuniões para gerar consensos onde todo mundo fala o que gostaria. O bom que tem mexer com a tecnologia é que dá para pôr um tijolo, amanhã 2 tijolos, depois 4 tijolos, e depois é difícil tirar os tijolos. Isso é lindo da tecnologia. E como todo mundo fala, desde o início já, que toda tecnologia é política, vamos tentar que essa política seja política nossa. Esse é o desafio. E o bom é que dá para fazer de a milhões, de a centenares, de a dezenas ou de a pessoas. Qualquer um de vocês pode fazer uma jogada dessas, uma intervenção dessas. Desculpa. Obrigado. É como o fractal, dá para fazer o macro ou o micro. Não é inviável. Essa é toda outra possibilidade estratégica muito interessante, que é perfeitamente possível. Só que agora sabemos muito mais de como fazer essas mudanças sociotécnicas que há 10 anos ou 20 anos atrás. Agora temos muitas mais ferramentas e muitas mais experiências. Estamos em melhores condições. E vamos estar ainda em melhores condições se tentamos começar a fazê-lo. Mas parte do problema também é que muitas boas intenções e alguns níveis de ingenuidade. Não toda tecnologia para a inclusão social dá certo e gera inclusão. Já que temos poucas oportunidades, porque não somos tanto na vida, devemos tentar aprimorar cada chute, cada intervenção, cada dinheiro gasto, cada pessoa envolvida numa experiência. Parte disso também é esse curso. Como fazemos para gerar essas novas dinâmicas e essas estratégias diferenciadas. Aproveitando a deixa, então, do Renan, e pensando na nossa dinâmica interna, nós estamos pensando na quinta-feira que vem, vamos começar a elaborar isso, essa possibilidade da sessão, que então foi apresentada pelo professor Renato,
essa sessão de quinta-feira ela vai estar em aberto para nós criarmos uma dinâmica interna entre nós, para formar os grupos de trabalho das oficinas e também para nós fazermos uma leitura crítica mais aprofundada da programação e, inclusive, do entendimento sobre as dinâmicas internas na produção de material. Tudo bem? Então ficamos assim. Na quinta-feira, vamos passar uma circular, Priscila, para todos também, inscritos e não inscritos, e todos os inscritos presenciais, para que na quinta-feira nós tenhamos esse aprofundamento e, portanto, a tarde vai ser dedicada para nós elaborarmos a sua leitura dessa proposta de dinâmica específica das oficinas. Em 2010 deu muito certo, porque os grupos foram fizeram uma autogestão. Boa parte dos grupos fez uma autogestão. Nós também misturamos o pessoal de pós-graduação para atuar junto com vocês, enfim. Esses 7 pontos aí que eu andei provocando, talvez pudesse servir de reflexão para você elaborar, né, a partir do término da sessão de amanhã, não é isso? Das 2 sessões, né, da manhã e da tarde, certo? Nós vamos, enfim, recuperar esses pontos aí, até como uma provocação para você nivelar entendimento com os colegas, enfim, na própria dinâmica. Então vamos lá para o lançamento dos livros, 18h30 agora, tudo bem? Até amanhã. E retomamos às 10 horas da manhã, ok? Thank you.